Situação inédita aconteceu recentemente na instituição religiosa Congregação Cristã. A verdade é que esta mesma instituição religiosa emitiu uma nota de esclarecimento para ser divulgada em vários canais de televisão, no telejornal, em vários meios de comunicação social. É caso para pensarmos, será que agora a Congregação Cristã, os seus responsáveis máximos, os seus líderes da cúpula do Brás, se vão preparar para fazer entrevistas, aparecer em determinados programas? Será que vão passar a esclarecer através da televisão a querida e prezada Irmandade e até mesmo alguns do Ministério? Não tenho dúvidas que venham a aparecer nos canais de televisão, com certeza, e que iremos assistir a isso, impávidos e serenos, como que o que é que vem por aí. Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. A razão pela qual levou a instituição religiosa Congregação Cristã a emitir essa nota de esclarecimento e ser repassada para os canais de televisão, o responsável desta situação é um músico da Congregação Cristã e que teve uma atitude menos própria. Eu não vou estar aqui a explanar, vou deixar o link de vários canais de televisão onde foi repassado o assunto e podeis constatar, analisar, ver e ouvir vós próprios. Não vou estar aqui a dispensar esse tempo. A mim o que me chamou a atenção, sinceramente, além da situação em si, que não concordo, mas foi a postura inédita que a Congregação Cristã teve pela primeira vez em vir defender, não foi as vítimas, mas sim o nome da própria instituição religiosa Congregação Cristã no Brasil. E claro está, toda essa situação levou que também fosse falado em 2 cultos online, pelo menos, sobre essa situação, e até onde foi, no segundo culto, foi emitida uma circular, mais uma circular. Contra isso nada. Se realmente essa circular fosse direcionada ao assunto, fosse de alerta, fosse uma circular com conteúdo positivo para ajudar as vítimas, ajudar a quem de direito foi prejudicado por a situação que ocorreu. Mas, por favor, deixem-me aqui dar o meu desabafo, porque eu preciso de desabafar, de dizer aquilo que eu penso, o que é que eu acho. Eu tenho que dar a minha opinião perante esta situação que ocorreu de fazerem uma nota de esclarecimento a ser passada em todos os canais de televisão no Brasil. Eu não posso deixar de dizer que toda esta situação que envolve esta nota de esclarecimento, que é uma autêntica hipocrisia, uma falsidade, e que apenas querem vir tapar o sol com a peneira, mas que não conseguem, perante as várias situações ainda mais graves do que aquela que foi falada, foi notícia nos canais de televisão, situações muito mais graves. A Congregação Cristã no Brasil nunca emitiu uma nota, nunca deu um esclarecimento nem à Irmandade nem ao Ministério. Nunca foi capaz de dizer assim: nós repudiamos este tipo de atitude e vamos tomar medidas. Não concordamos. Nós vamos prestar toda a solidariedade, todo o apoio às vítimas de abusos sexuais, às vítimas de violência doméstica, às vítimas de violação por parte dos cônjuges. Nunca vi a congregação tomar uma atitude, tomar um posicionamento firme contra estes crimes que acontecem por parte de membros que têm a responsabilidade no ministério que exercem na Congregação Cristã, seja no Brasil como a nível mundial. E quero aqui relembrar a todos vós
a todos vós, mais uma vez, de que eu nunca me canso de falar toda a verdade e de falar sempre as mesmas coisas. Já Paulo dizia isso, não me canso de falar as mesmas coisas. Eu nunca vi a congregação cristã a nível mundial emitir uma nota de esclarecimento a falar sobre os abusos sexuais que ocorreram nas instalações da instituição religiosa Congregação Cristã, aqui em Portugal. Antes, pelo contrário, meteram a cabeça na areia. E só falaram porque aqui a Laurinda Queiroz, a portuguesa de pelo na benta, deu uma entrevista num canal de televisão e ficaram escandalizados. E todos aqueles que estavam à volta ficaram escandalizados. Que vergonha o que ela foi fazer. O que eu fiz de querer desmascarar, denunciar o que aconteceu na instituição religiosa Congregação Cristã foi um escândalo. Mas não foi o escândalo destes predadores sexuais a menores terem feito este crime de... que acreditem que eu às vezes não consigo ter palavras para descrever o sofrimento que estes predadores sexuais a menores causaram às vítimas e que a congregação cristã, seja em Portugal, seja pelo mundo fora, ignora. Olha para o lado. Não se preocupa em esclarecer a Irmandade, esclarecer o próprio ministério, porque havia muitos irmãos do ministério que desconheciam o que tinham acontecido, de alertar, de fazer chegar as informações corretas à própria Irmandade, ao próprio ministério, para estarem atentos. Nunca tivestes essa preocupação de fazer uma nota de repúdio, uma nota de esclarecimento. Mas agora, porque o nome da congregação está também envolvido na investigação que está este músico do Brasil, e ficais com medo, com cagufes, não é? Como nós dizemos aqui. Nunca sequer vos preocupastes em saber como é que estavam as vítimas. Nunca vos preocupastes sequer em perguntar se precisavam de ajuda judicial, se precisavam que fosse fornecido ajuda jurídica. Nunca. Ou creis que vos lembreis que quem pagou o advogado de defesa destas vítimas do Bom Jardim foi a própria vítima, que vós saísteis fora da responsabilidade quando o caso aconteceu dentro da instituição religiosa. Ignorasteis todas aquelas pessoas que tinham conhecimento, sabiam da prática deste encarregado de música no Bom Jardim. Houve ministério, houve irmandade, houve irmãos e irmãs de ministério que sabiam, ignoraram. E o que é que vós fizestes? Ignorastes também. Quantas das vezes eu vos falei, vos disse, todo aquele que compactua com tudo isto tem que ser retirado do ministério. Vós vos calastes e metestes a cabeça na areia. E o resultado de tudo isso? Porque Deus sempre vos deu a oportunidade de retificar os vossos erros, mas o que é que vós fizestes? Nada. Nada. E agora vindes querer dar uma de pessoas corretas, transparentes e idóneas, quando na verdade nada sois, não tendes esses predicados, porque sois hipócritas, falsos, que só olhais para o vosso umbigo, que só olhais para vós mesmos. E depois vêm perder tempo num culto que é para cultuar a Deus, para ensinar a Irmandade a fazer denúncia no YouTube, como denunciar os canais que falam inverdades. Mas calma, calma, por favor, calma, que eu vou aqui colocar alguns pontos que foram falados em que o ancião de Dracena, esse ancião de Dracena,
que encobre muitos crimes a vários níveis, desde crime de abusos sexuais a menores, desde crime de descaminho de vinhos, desde saber as verdades, saber quem são os criminosos e nada fazer, saber quem desvia coletas e nada fazer. Mas não é o único, calma, não é o único. Mas ele gosta de vir para os cultos online parecer que é um homem, como ele referiu, logo no primeiro momento em que começou a querer falar à Irmandade de que há certos determinados canais no YouTube e são bastantes que querem ganhar dinheiro à custa, conforme ele referiu, da nossa simplicidade e da nossa pureza. Mas me desculpem, Sr. Ancião de Dracena, desde quando é que alguém que é simples e puro faz referência a essas qualidades? Quem é simples e quem é puro jamais vai se evidenciar ou vai dizer que o é, ou se vai englobar no meio daqueles que o são. Porque eu acredito que há Irmandade e até há ministério que são puros e simples. Sr. Ancião de Dracena, já que o senhor se auto-intitula como simples e puro, e se englobando na comunidade da Irmandade e até de alguns irmãos do ministério, que eu acredito que são simples e são puros, não tenho dúvidas que há. Mas convenhamos, o senhor ser simples e puro, vai-me desculpar, não acredito. E por isso mesmo eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. O senhor, quando viaja aqui para a Europa, quando vem de avião, em que classe é que o senhor vem? Não é na económica. Tenho a certeza, sei de fonte segura, que não é em económica que o senhor vem. Não. E olha que eu só estou a falar na viagem de avião, fora o restante. Portanto, o senhor já a partir daí vai contra aquilo que até mesmo os mais antigos, quando viajavam em missão da obra de Deus, esses sim que viajavam em missão da obra de Deus, em que procuravam evitar estar muito tempo ausentes de casa, ausentes da família, da esposa, não sobrecarregar os filhos e dar alguma assistência até aos próprios netos, que não é o seu caso, não é? Mas estes mesmos anciãos mais antigos, eles evitavam fazer gastos desnecessários e economizar o mais possível nas viagens que faziam. O que não é o seu caso, nós sabemos. Por isso, o senhor ainda ter a descaradeza, a distinta lata de vir falar em nome plural, se englobando juntamente com a Irmandade de simples e puros, eu digo, se isto não fosse um caso sério, dava vontade de rir. Eu até cheguei a pensar, o Ancião de Dracena até tem uma parte cómica, tem um certo humor, quer fazer rir aqui algumas pessoas. E há outra questão, Sr. Ancião de Dracena, quando o senhor fala de que há pessoas que estão a usufruir ganhos, eu sei que quando o senhor se refere a algumas pessoas que estão e que falam inverdades, há falsas notícias, mas há outras que até são verídicas. Eu sei que o senhor está-se a referir aqui ao canal Toda a Verdade, eu sei, mas eu vou-lhe dizer uma coisa. O canal Toda a Verdade, graças a Deus, nunca precisou de pedir Pix para pagar aos advogados. Nunca precisou de pedir Pix para continuar a fazer o trabalho que tem vindo a fazer. E quero desde já aqui dizer que cada um faz o que acha que tem que fazer na sua casa. Eu aqui no canal Toda a Verdade não peço Pix, não vou pedir Pix, nem tampouco me vou dispor a ter uma atitude dessa. Não. Quando acontecer isso,
Quando eu precisar de dinheiro para alguma coisa, acreditem que eu acabo com o canal. Não, eu não vou sobrecarregar ninguém. Tenho a dignidade e a honra de fazer este trabalho voluntariamente. E o que ganho deste canal, que é tão ridículo aquilo que se ganha, que eu tenho mais despesas do que ganhos, entende? E os meus advogados são pagos com o meu dinheiro, não é com o dinheiro do canal. Entende? Caso que o senhor e os restantes elementos da cúpula do Brás, e os restantes elementos de anciães, quando tenham que fazer algum processo contra quem quer que seja, vão buscar os advogados da congregação. E depois, para não ter que pagar, até fazem alguns favores, colocam alguns no ministério. Ou vocês acham que nós não sabemos como é que funciona? Portanto, se vamos a falar aqui de transparência, vocês têm muito que aprender com o canal Toda a Verdade. Mas é como eu digo, é os restantes canais que pedem Pix, cada um é livre de fazer o que quiser. Todos têm direito a fazer e a reger as coisas da forma que quiserem. Eu, Laurinda Queiroz, no canal Toda a Verdade, jamais irei pedir Pix. Jamais irei pedir para ajudar nas custas dos advogados. Jamais. Assumo as responsabilidades, assumo tudo que é referente a este canal. Não viro a cara, não meto a cabeça na areia e não fujo a qualquer assunto. Estamos esclarecidos, Sr. Ancião de Dracena. Por isso, pense bem antes de falar. Não englobe todos no mesmo pacote, no mesmo saco. Há quem faça a diferença. E este canal Toda a Verdade, enquanto Deus der força, der coragem e ânimo, vai continuar a ser assim. Doia a quem doer. Sr. Ancião de Dracena, tem uma outra frase que o senhor diz no púlpito, no culto online, em que o ministério não admitem coisas erradas. Isso é mentira, 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 mentira. Porque vocês admitem coisas erradas. Vocês muitas das vezes não querem mexer, que é para não dar complicação. Se eu vou mexer com aquele, depois vai o outro. Se eu mexer com o outro, depois vai para ali. Desculpem-me, Sr. Ancião de Dracena. E desculpem-me os restantes anciães responsáveis. Mas a verdade é esta. Vocês são autênticos políticos, que nem no Senado, em que vós não quereis mexer com aquele para não haver complicações no outro lado. Desculpem, mas a congregação cristã virou um palco de políticos. Sr. Ancião de Dracena, o senhor até era capaz de ter sucesso na política conforme o senhor é, conforme o senhor tem a descaradeza, conforme tem a sua forma de estar, o senhor tinha mais sucesso sendo político e até poderia ser que desse mais vantagem até ao próprio país. Por que é que não ingressa na política? Porque o senhor tem um discurso que é de político e não de um homem de Deus, com a responsabilidade que um homem de Deus tem que ter. Ser sóbrio, idóneo, verdadeiro, transparente. Quantas das vezes vós omitis, escondeis o que está a acontecer? Quantas das vezes, Sr. Ancião de Dracena, o senhor é o exemplo disso? De quantas situações que ocorreram e que ocorrem aqui na Europa e até mesmo aí no Brasil. Mas eu falo aqui na Europa que o senhor encobriu. Está recordado do caso de abuso sexual em Inglaterra? Está lembrado dos abusos sexuais que foram cometidos aqui? Está lembrado de haver aqui um falso profeta que abusou dos seus filhos sexualmente e que anda aqui, anda livremente, como se nada tivesse acontecido? Em que cometeu violência doméstica com a sua esposa, que andou envolvido com outras irmãs? Quer que eu lhe lembre
do descaminho de vinhos, em que o senhor mete a cabeça na areia porque não lhe convenha? Quer que lhe fale mais? Calma que eu vou falar mais. Vou, mas vai ser num outro vídeo, em que vou ter aqui muito assunto para falar. E principalmente da Inglaterra. Notícias fresquinhas. Que o senhor aí vai dizer que não admite a mentira. Falso, hipócrita, mentiroso. Ministério mentiroso. É o que vós sois. Não estou a perguntar, eu estou a afirmar. Sois mentirosos. E bem sabeis que eu tenho razão. Agora façam o que quiserem. Mas paguem com o vosso dinheiro. Os processos que me quiserem fazer, paguem com o vosso dinheiro, não com o dinheiro das coletas. Ou isso é mentira? Ou é mentira que são joguinhos com os advogados, são joguinhos com a parte judicial da congregação, em que, se me fizeres este favor, eu depois faço o outro. Sr. Ancião de Dracena, o senhor refere a determinada altura do seu discurso de que a congregação cristã não compactua com o crime. Isso é mentira. E o senhor sabe perfeitamente que há vários relatos, até mesmo aqui no canal, e não só no canal, de vários crimes que foram realizados por pessoas com ministério de grande responsabilidade e que vós virastes a cara para o lado e ignorastes, mas sim porque veio a público, tomastes as medidas que tinham que ser tomadas. Outras estão ainda à espera não sei de quê para serem realizadas. Está esquecido do caso de Inglaterra, do diácono que assediou um jovem? E porque foi aqui referido, foi denunciado aqui no canal Toda a Verdade, vós procurasteis saber ao certo o que é que realmente aconteceu e tirasteis o ministério a esse diácono. Mas há outro diácono que cometeu o pecado de se envolver numa relação extraconjugal. Ainda continua a exercer, mas aí com certeza vos traz benefícios nos negócios para certos de determinados irmãos de ministério. Compactuais com o crime ou não compactuais? Quer que lhe lembre do ancião que desviou coletas nos Estados Unidos? Quer que lhe fale daquele abuso sexual que o senhor tem conhecimento que aconteceu com uma jovem e que o senhor se negou a resolver? E não venha dizer, tem que ser na polícia. Não, porque se é alguém que faz parte do ministério, se tem responsabilidade na congregação, a congregação também é responsável pelos atos daqueles que fazem parte do ministério. Nem que seja um porteiro, nem que seja um irmão ou uma irmã que limpa a casa de oração. Tendes responsabilidade. Não quereis assumir as responsabilidades? Não é só enviar agora para a polícia. Ou estáis esquecidos, e principalmente o Ministério aqui de Portugal está esquecido do que me foi dito a mim, para ficar em silêncio, para não falar à polícia do caso de abuso sexual que aconteceu no Bom Jardim? Sr. Ancião de Dracena e todos os restantes do ministério responsável da congregação cristã aí no Brasil, vós sois responsáveis por uma instituição religiosa e por tudo aquilo que está englobado. E é de lamentar que vos escondeis atrás de uma circular que, em vez de tratar de assuntos sérios, principais, de grande importância, apenas estáis preocupados com os canais no YouTube e estáis a ensinar, a denunciar. Em vez de ensinar ou incentivar as esposas de certos determinados anciães, cooperadores, de irmãos de ministério que sofrem violência doméstica, que sofrem violência sexual e que são incentivadas a ficar em silêncio para não prejudicar o ministério do esposo
para que não haja escândalo na obra de Deus, na placa Congregação Cristã. E já sei que estás a dizer, não é só na congregação que acontece. Não, não é só na congregação. Em vez de lerem uma circular tão ridícula, tão hipócrita, tão falsa, em vez disso, se todos os cultos lessem a incentivar as mulheres que sofrem violência doméstica, a não se deixarem, a não se permitirem serem diminuídas por esses homens de ministério machistas que pensam que por terem um ministério, que pensam porque se acham profetas, têm todo o direito de manipular as esposas, de usarem, como houve o Cláudio Marcola que falou essa frase, essa nojenta frase, é para se usar da esposa. Em vez de fazer algo que seja útil, que seja benéfico, que seja construtivo, vos escondeis atrás dessa ridícula circular que dá náuseas só de ouvir ler. Porque estáis preocupados com os canais no YouTube e em denunciar os canais do YouTube. Então quero lhe dizer assim, Sr. Ancião de Dracena, quem não deve não teme. Se a sua consciência está tranquila, porque estáis preocupados, a sua e os restantes, Ancião de Viçosa, estáis preocupados com o que os canais dizem. É porque vos mexe nas vossas entranhas, não é? Estáis a ser calcados nos calcanhares. Tendes um calcanhar de Aquiles, não é? Estáis incomodados. É verdade, estáis incomodados com a verdade. Porque, no fundo, apenas estáis a servir ao Deus da mentira. E nós sabemos perfeitamente quem é o pai da mentira. Nós sabemos. É somente a ele que estáis a servir. A congregação cristã, seja no Brasil, seja a nível mundial, poderia ser uma igreja de referência. Se a sua postura, a sua forma de estar fosse idónea, fosse correta. Se realmente se preocupasse com aqueles que frequentam, tivesse as assistências necessárias. Mas não. Apenas vos preocupais em construir, em viajar. Mas viajar não é de económica. Não. Não é estadias de económica. Não. E quando tanta coisa acontece e tanta coisa fica por fazer, porque apenas quereis trabalhar para a aparência, não é colocar as mãos nos assuntos sérios, nos que dizem respeito para serem tratados, como é o caso de abusos sexuais, que tem um número assustador dentro das instituições religiosas, não é tratar de prevenir a violência doméstica, não é tentar prevenir a violência sexual, não é tentar preparar os jovens com profissionais na área, com psicólogos, instruir os jovens a se defender e a escolher o melhor para a sua vida num emprego. Não. Além de ter uma preparação cristã para a sociedade, para a própria instituição religiosa, não. Apenas vos preocupais em manter a aparência da instituição religiosa intacta. Não pode ter a mancha de uma borrada de uma mosca, que logo ficais enfurecidos e começais a ativar o jurídico da instituição religiosa Congregação Cristã. Eu quero ver quando foi que vós oferecestes esse jurídico
que é pago com as coletas do povo. Eu quero ver quando é que ofereceis a ajuda àqueles que precisam de um apoio jurídico, de um apoio de um psicólogo perante tantos traumas que são causados por homens que vós colocastes no ministério. Eu digo-vos uma coisa. Esta senhora Helena Raquel, que por acaso é pastora numa denominação religiosa, o discurso dela, eu aplaudo de pé, eu tiro o chapéu, eu assino por baixo em tudo o que ela diz. E quero dizer aqui aos líderes religiosos de todas as instituições religiosas, mas principalmente da congregação cristã a nível mundial, assistam ao que esta mulher, com letras garrafais grandes, ela disse: verdades e só verdades e só verdades. Porque sois vós que colocais no lugar onde estão as ovelhas, colocais os lobos para devorar as ovelhas. E neste caso sois vós que colocais os criminosos no lugar santo para dirigir as ovelhas. Não protegeis as ovelhas destes lobos devoradores. Sois cúmplices. Sois cúmplices dos crimes, porque sempre instigaram a não envolver a polícia, aquela pessoa que sofre violência doméstica a sofrer em silêncio. Sempre foi isso que vós ensinasteis. A ter paciência, a guardar em Deus. Ainda hoje aqui em Portugal tem ancião que atende os cultos, que faz parte do grupo dos mais velhos e que é um agressor. Comete violência doméstica com a esposa. E vós admitis. Há outros que vós bem sabeis que eles olham para as outras mulheres e desprezam as suas esposas. Estais a cometer crime. E vós bem sabeis. Houve ancião que continuou a presidir, a atender cultos. E nos seus momentos a sós, se encontrava com outras para passar a mão na perninha. Houve quem visse. E, no entanto, continua a ser um ancião. Aqui em Portugal, eu estou a falar aqui em Portugal. Digam-me, estáis a ver os crimes e a vos calar? Sois cúmplices. Dormis sobre a travesseira da cumplicidade e da omissão. Tantas circulares que fazeis, tantos gastos que fazeis com estas RGEs. São milhões que gastam em viagens, são encontros de quê? De machistas? Não posso generalizar. Há quem vá e vá com uma boa intenção, mas infelizmente me leva a crer que apenas é um encontro de machistas para conversarem temas banais. Se estas RGEs que são feitas fossem feitas e houvesse frutos bons, eu aplaudia e incentivava que continuasse. Não se esqueçam, senhores anciães, responsáveis máximos da instituição religiosa, congregação cristã, a nível mundial, sois vós que escolheis aqueles que vão estar à frente de um povo com uma responsabilidade e que em casa praticam a violência doméstica, praticam abusos sexuais aos seus menores, aos seus filhos. É a esses que escolheis e que dizeis que são escolhidos por Deus, porque Deus assim fez saber. Muito bem.
Não se esqueçam que a responsabilidade recai sobre vós a duplicar, porque sois vós que os colocais no lugar de cuidadores de uma irmandade. Agora eu quero aqui perguntar a toda a cúpula da congregação cristã no Brasil, ao realizarem esta circular, eu quero perguntar, vocês foram ter com a vítima desta situação que este músico ocasionou, estas jovens, a jovem menor, vocês foram se prontificar a dar assistência jurídica? Foram? Só estou a perguntar. Eu estou a perguntar se vocês foram fazer. Vocês estão muito preocupados em emitir uma nota de esclarecimento, em vir falar à Irmandade dos canais do YouTube. Principalmente, não é, Sr. Anselmo de Dracena? O senhor sabe perfeitamente que o canal Toda a Verdade mexe com o seu calcanhar de Aquiles. Eu sei que sim. Agora, por favor, me respondam. Toda a cúpula do Brás, perante a RGE, que foi feita recentemente em abril, por que razão não fizeram uma circular ou uma regra em que iriam informar a Irmandade de que a partir de agora não seria permitido tirar fotos dentro da congregação, não tirar selfies com o Ministério, não é irmão Salvador Cury, não é irmão Anselmo de Dracena, não é Anselmo de Viçosa, e que são tiradas dentro dos locais de culto. É no final. Não, desculpem, não é para tirar. Ou então tem que haver uma regra. Se a pessoa colocar nas redes sociais, está sujeita a sofrer a penalização. Ou as penalizações ou os processos é só para quem fala a verdade. Pronto, se quereis salvaguardar, fazei, então estabelecei uma regra. Estabelecei. Agora digam-me o seguinte, eu queria que por favor me explicassem isto, que eu vi, no dia 25 de Abril eu vi isto, e eu gostaria que me explicassem. Em que é dentro da igreja, nas instalações da congregação, as irmãs adultas estão com o véu, estão a cantar o hino Brilha Mais e Mais e colocaram as crianças com umas lâmpadas ou umas lamparinas, não sei. Eu também nunca vi isto. É a primeira vez que eu vejo uma ação destas. E agora eu vou-vos dizer o seguinte, vou perguntar qual é a diferença disto, está bem? Eu gostava de saber qual é a diferença. Isto é a procissão das velas em Fátima. Eu vou ser muito sincera, eu quando vi aquela situação das crianças dentro da igreja a fazer aquilo, eu pensei, mas parece a procissão das velas. O que tendes a dizer sobre isto? Mas calma, que isto não fica aqui, não fica por aqui. Porque tendes sido muito benevolentes em certas determinadas situações. Já que quereis fazer processos a torto e a direito, porque não se esqueçam de uma coisa, perante aquilo que o Anselmo de Dracena disse, que para se buscar a justiça, se denunciar na polícia, procurar a justiça, coisa que nunca foi escutada por parte de nenhum dos anciãos antigos que nós conhecemos. Nunca foi conhecido isso, nunca foi ensinado dessa forma. Mas também vos quero dizer o seguinte, e quero já deixar aqui um aviso. Quando o irmão Salvador Cury fechar os olhos, porque todos nós partimos desta terra, ninguém fica cá, e o ancião de Dracena tomar conta da presidência, acreditem que a congregação cristã deixará de ser uma instituição para cultuar a Deus e vai ser uma instituição ou uma máquina de fazer processos. Acreditem nisso, acreditem. Mas agora, por favor, eu quero que me respondam
perante isto que eu vou apresentar, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Onde é que já se viu alguém fazer propaganda no púlpito de fatos para o homem, de ternos, como vocês também conhecem? O que eu estou a dizer não é mentira. Foi nos Estados Unidos, na igreja de Orlando. Estava no Instagram. Estava. Retiraram. Porquê? Foram admoestados. Mas vejam só de como isto está a seguir caminho. Coisa nunca vista. Eu vou aqui mostrar. Só para vocês, esse terno da empresa. Mas, meus amigos, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês esse terno da empresa Social Zone, de altíssima qualidade, com uma costura de alto nível. Se você está procurando Dentro da igreja. Agora eu vou mostrar dentro do púlpito, em cima do púlpito. A fazer propaganda em cima do púlpito. Tenho aqui a dizer: você está procurando um terno? Diz aqui: você está procurando um terno de altíssima qualidade, com acabamento impecável, caimento perfeito e um visual elegante? Desculpem-me, mas agora o púlpito, está aqui provado que o púlpito virou palco de negócios. Palco de negócios. Ok, excelente. Por aqui se diz como vai a congregação cristã. Então, quais são os argumentos que tendes para vir aqui processar quem fala a verdade? E estas situações de pessoas que utilizam o local de culto para fazerem negócios? Ok, tá bom. Fico a aguardar uma nota de esclarecimento também sobre isto. E que digam no culto online também sobre isto. Porque a verdade é que vocês também não falaram sobre o ministério que vê as meninas mais despidas do que vestidas. Não convém, não é? Não convém. E já agora, deixem-me, por favor, eu hoje estou, estes últimos dias eu estou animada, confiante, de que há mulheres guerreiras, há mulheres de pelo na venta que lutam pela verdade e que lutam pelas vítimas de abusos sexuais, menores e também adultos, e pelas mulheres que sofrem violência doméstica, ou pelas vítimas que sofrem violência doméstica. A pastora, a mulheres com letra maiúscula e com todo o respeito, a pastora Helena Raquel demonstrou ser uma mulher de armas e que está pronta para enfrentar estes abutres, estes monstros. Aconselho a ver o discurso que ela fez num evento anual que é feito no Brasil, onde estão vários pastores, vários responsáveis de denominações. É de louvar. Eu tenho colocado nas minhas redes sociais, mas parece que é um tema que é tabu para algumas pessoas. Bem-aja esta grande mulher, nada a acrescentar, apenas subscrevo por baixo e o que eu tantas vezes disse e avisei aqui no canal sobre as situações que têm vindo a ocorrer, sobre os abusos sexuais a menores, sobre a forma como são feitas determinadas coisas. Ela veio ao encontro do que é aqui falado no canal Toda a Verdade. Deixo-vos por aqui. Pensem bem, senhores anciães responsáveis do ministério, se realmente não compactuais com o crime. Vós bem sabeis que compactuais com o crime. Ficam por aqui, Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.